Olá, rubro-negros, estamos começando agora a falar sobre o empate entre Flamengo 1, Cuiabá 1 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe o seu like. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse empate muito ruim do Flamengo contra o Cuiabá no Maracanã. O Flamengo não fez um grande jogo com a posse de bola, nem no primeiro nem no segundo tempo, ainda mais no primeiro tempo. O Flamengo deu muito espaço para os jogadores do Cuiabá conseguir dominar a bola, conseguir partir para cima, conseguir finalizar para o gol. O gol do Cuiabá, que o Flamengo teve até um início de jogo interessante, um bom começo de início de jogo, em que o Flamengo teve uma oportunidade ali ao marcar o Cuiabá na saída de bola. O Flamengo conseguiu roubar a bola. O Pedro ficou na dúvida se chutava, se passava a bola, não fez nenhum, não fez o outro. Minutos depois o Flamengo teve outra ótima oportunidade em que, se não me engano, é o Gerson chuta, a bola desvia na zaga do Cuiabá e o Walter, o goleiro, faz grande defesa. Alguém do Flamengo ainda pega o rebote, chega finalizando, cruzando, não sei se é o Bruno Henrique, não sei. E aí, nisso, parecia que o Flamengo começaria o jogo, faria o primeiro gol logo no começo do jogo, mas quem faz o primeiro gol é o Cuiabá. Um lance em que os jogadores do Flamengo vai muito mal na marcação, é impressionante. A dificuldade de marcar o adversário, que correu praticamente com a bola dominada desde o meio campo, que acho que, se não me engano, o nome do jogador do Cuiabá acho que é Derek, que fez um grande jogo, para mim foi o melhor jogador da partida. Ele correu com a bola, correu. Pulgar foi driblado no início da jogada, muito mal na marcação nesse jogo. Foi driblado, ultrapassado assim, com facilidade. Aí depois nem Gerson conseguiu chegar, o Ala também não chegou. O Wesley, que poderia ter fechado, também não chegou para bloquear a finalização nem nada. E os zagueiros do Flamengo, o Fabrício Bruno estava correndo para trás, o Davi Luiz estava marcando outro, estavam correndo para trás. A bola foi chutada para o gol, desviou e um dos zagueiros do Flamengo entrou. 1-0 para o Cuiabá, um jogo que já seria difícil, um jogo em que o adversário provavelmente baixaria as linhas, até porque o Flamengo tinha, vamos dizer assim, a obrigação de buscar de ter o domínio do jogo. Jogava no Maracanã, é mais time que tem um time melhor que o time do Cuiabá, mas o gol só dificultou algo que já seria chato, difícil para o Flamengo. E o Flamengo teve essa enorme dificuldade o primeiro tempo inteiro. O Flamengo praticamente não criou oportunidade de chance. Teve finalizações de fora da área, mas o Walter estava numa boa noite, fez boas defesas. Mas em si o Flamengo não criou grandes oportunidades. Chegou no segundo tempo, o Tite fez substituição. O Bruno Henrique saiu machucado no primeiro tempo, que é algo que se já estava difícil para o Flamengo, ficou pior ainda, porque o Bruno Henrique é um jogador, nesses jogos tão importantes, é um jogador que vai bem na bola aérea, e o Flamengo viu o Bruno Henrique machucar no primeiro tempo, e aí o Tite fez substituição, colocou um jovem, e o Flamengo ele puxou, acho que o Gerson para frente. Não estou me lembrando quem exatamente entrou no jogo, mas o Flamengo não melhorou. Na verdade, o Flamengo ficou ali, naquilo ali, ficou uns 10 minutos ali, se ia substituir, não ia, o Gerson caiu no chão, assim, difícil. E com isso o Flamengo não conseguiu fazer o gol, não conseguiu empatar no primeiro tempo. Pelo contrário, no final do primeiro tempo quase sofreu mais um gol em uma grande jogada do Derek, recebendo a bola literalmente entre os dois volantes do Flamengo, entre o Ala e o Pulgar, e ele deu um grande passe pro centroavante, acho que não sei se é Pita, a centroavante do Cuiabá, que chegou finalizando bem, só que teve azar e a bola acabou saindo pelo lado da trave, pro lado de fora, e era para sair ali 2-0 pro Cuiabá, e o Flamengo ali deu muita sorte de não ter tomado gol. Então o Flamengo, que 1-0 já estava ruim, poderia ter secado 2-0. Voltamos para o segundo tempo. O Flamengo, o Tite acho que fez substituição, mas mesmo assim o Flamengo ali ficou com um time. Após a substituição saiu o Alan, que eu me lembro, saiu o Alan, o Flamengo ficou ali os volantes do Flamengo ficou o Pulgar, Eric Pulgar e Gerson, e o trio mais à frente ficou Luiz Araújo, ficou Lohan e ficou Ayrton.
e o Pedro na frente. Não acho que isso tenha... O Flamengo voltou, até por questão de ter que empatar o jogo, buscar... Mesmo assim, eu não acho que o Flamengo melhorou após essas substituições. Na verdade, eu acho que o Tite errou nas substituições, porque Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, o Ayrton entrar antes do Matheus Gonçalves, do Vitor Hugo, me surpreendeu. Eu acho que pode ser pelo Ayrton ser um jogador destro e o Vitor Hugo e o Matheus Gonçalves serem canhotos e terem que jogar ali pelo lado esquerdo e serem canhotos dificulta. Porém, eu acho que o Tite poderia ter colocado o Léo Ortiz para o Flamengo ganhar mais o meio-campo, ganhar um jogador mais físico, um jogador que tem um bom passe e deixar o Gerson sendo o meio-campista pelo lado esquerdo. Eu acho que teria sido bem melhor, porque o Gerson já jogou várias vezes como meia pelo lado esquerdo no Flamengo e já foi muito bem. Na verdade, para mim, é a melhor posição dele ali, jogando mais à frente. Eu acho que ele joga muito bem. Ele jogou poucos minutos no primeiro tempo ali e chegou no segundo tempo, o Tite rapidamente colocou ele de volta para ser volante. Eu acho que ali deveria ter colocado o Léo Ortiz para jogar do lado do Alan, seja ou o tom do Pulgar, que foi do Eric Pulgar, foi o que ficou. E o Tite não fez isso, colocou jovens e o Flamengo simplesmente não melhorou no jogo. O Flamengo teve, de novo, finalizações com o Luiz Araújo chutando umas 2 ou 3 vezes fora da área, mas sim, não dando muita dificuldade pro Walter, que uma dessas finalizações, o Walter fez a defesa, o Ayrton finalizou no rebote para fora, mas não acho que o Flamengo tenha melhorado. Embora depois, minutos depois, o Tite, antes do Tite fazer mais substituições, o Flamengo chegou ao gol de empate numa jogada individual, acho que assim, numa qualidade individual, vamos dizer assim, do Ayrton Lucas, que conseguiu fazer um ótimo cruzamento, e o Pedro dessa vez conseguiu cabecear. No primeiro tempo ele desperdiçou uma boa oportunidade, mas estava marcado, não estava tão fácil. Dessa vez não, ele chegou bem na bola, cabeceou e empatou o jogo. E nisso o Flamengo, parecia que o Flamengo iria crescer com um gol, mas não foi o que aconteceu. Pareceu mais um gol achado, um gol ali numa jogada uma jogada de qualidade individual do Ayrton Lucas e do Pedro, que finalizou bem de cabeça. O Flamengo não melhorou, não cresceu no jogo, não criou muito mais oportunidade, tentou ali uma pressão. O Tite fez mais substituição, tirou os jovens Lohan e o Ayrton, que pra mim já deveria ter, ele tirou acho que lá pros 38 minutos, um negócio assim. Na minha visão já deveria ter tirado antes, porque nem o Lohan e nem o Ayrton tava bem. Os dois às vezes seguravam demais a bola, perdia a bola e com um gol a gente acreditava que o Flamengo poderia o quê? Poderia ter mais controle de jogo, dominar mais a partida, crescer. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, o Flamengo meteu o gol e o jogo ficou lá e cá. O Cuiabá atacava, o Flamengo atacava, o Cuiabá... E aí era um show de perde a bola no ataque e toma contra-ataque. Perde a bola no ataque e toma contra-ataque. Ficou assim, e aí o Tite substituiu, saiu o Ayrton e o Lohan, entrou o Matheus Gonçalves, que eu acho até que pelos poucos minutos que jogou foi bem. E também entrou o Carlinhos, que eu acho que aí não conseguiu participar muito do jogo, não. Dos minutos que jogou, não. O Flamengo ainda tentou uma pressão final, bola aérea, mas, assim, uma partida muito ruim do Flamengo. Sabe, dos jogos do Flamengo do Campeonato Brasileiro, sem dúvida, uma das piores partidas do Flamengo. Acho que comparável ao jogo do Juventude, em que o Flamengo jogou muito mal. E dessa vez o Flamengo jogou muito mal e não conseguiu encontrar um gol numa bola parada. Acho assim que o resultado, pelo que o Flamengo jogou, foi justo. Não acho que o Flamengo merecesse vencer essa partida, não. O Flamengo foi muito mal. Fica, acho que, destaques, que é algo que o Flamengo precisa resolver. Se eu não me engano, o Flamengo tem 15 partidas no Campeonato Brasileiro e eu acho que só em 3 partidas o Flamengo não sofreu gols. Então significa que o Flamengo tomou gol em 12 partidas das 15. E para quem é líder, para quem quer disputar o título, não dá para sofrer tantos gols. Acho que no total o Flamengo sofreu 15 gols no Campeonato Brasileiro, é um gol por partida em média. Não dá para sofrer tudo isso de gols. Quando os jogadores do Flamengo, os uruguaios, voltarem, o Tite precisa, na minha opinião, precisa rever alguns jogadores que são titulares e outros que precisam voltar para serem titulares. Na minha opinião, o Vina tem que voltar
e se tiver em forma, ser o titular. O Ayrton Lucas fez o cruzamento pro gol do Pedro, mas para mim o Ayrton Lucas não vem jogando bem. E olha que a partida contra o Cuiabá para mim nem foi uma das piores partidas dele, na verdade para mim foi uma das melhores comparado das últimas que ele tem feito. Mas o Vina eu acho que tem que voltar voltar a ser titular. O Léo Ortiz não pode ser reserva desse time de jeito nenhum. Não importa se é jogando de zagueiro ou sendo o primeiro volante, o Léo Ortiz tem que ser titular do Flamengo. O Pulgar já não vinha jogando bem antes da lesão e antes da Copa América. E volta jogando mal de novo, muito mal na marcação. Impressionante como o Pulgar tá péssimo na marcação. O Léo Ortiz então tem que jogar, seja na zaga ou no meio campo. Precisa rever isso. Ali a disputa entre o Wesley e o Varela. Eu acho que pelo que vem jogando, o Wesley merece continuar sendo titular, pelo que vem jogando. Mas o Varela, quando foi pro Uruguai na Copa América, não vinha jogando mal. Seja o que for, o que eu sei é que tem que ter modificações. O Gerson tem que voltar lá para jogar mais à frente, para entrar o De La Cruz ali no meio campo, porque o Flamengo precisa parar de sofrer tantos gols. É inaceitável um time da qualidade do Flamengo que quer disputar o título tomar tantos gols. Não tá. O jogo contra o Cuiabá era um jogo que o Flamengo não deveria ter sofrido gol. O jogo no Maracanã que o Flamengo tinha obrigação, com todo respeito ao Cuiabá, o Flamengo tinha obrigação de vencer o Cuiabá jogando no Maracanã e o Flamengo perdeu 2 pontos. Embora não tenha feito uma partida para sair com a vitória, porque na minha opinião o Flamengo não fez uma boa partida, então não acho que o Flamengo merecesse vencer. Só que são 2 pontos perdidos e 2 pontos que não voltam mais e que o Flamengo desperdiçou. Eu entendo o cansaço, eu entendo isso, mas o Cuiabá também estava cansado, os jogadores também estavam porque jogaram no meio de semana e o Flamengo foi muito mal. O Flamengo perde 2 pontos no Maracanã que não poderia perder e com a volta dos jogadores, ainda não vai ser o próximo jogo, ainda não tem a volta dos jogadores uruguaios, mas quando voltar o Tite precisa rever alguns jogadores que hoje são titulares e precisa voltar alguns jogadores do Uruguai para ser titulares desse time. O Bruno Henrique machucou, mais um problema que o Flamengo tem, já pensando para o jogo do Fortaleza. Vamos ver o que vai, né? Pensando no que vai acontecer já para o jogo do Fortaleza. Espero que para o jogo do Fortaleza o Léo Ortiz entre nesse time e o Gerson seja o ponta esquerda. Não sei quem vai ser o camisa 10, não tenho a mínima ideia, isso aí é com o Tite, com o staff dele. O que eu sei é que o Flamengo desperdiçou uma oportunidade enorme de fazer 3 pontos e empurrar a pressão para os adversários. O Flamengo empata um jogo que deveria vencer. Vamos ver o que vai acontecer na rodada. O Flamengo vai seguir como líder, porque com empate ninguém vai conseguir chegar à mesma pontuação que o Flamengo, mas foi pontos desperdiçados. Vamos ver o que vai acontecer na rodada e é isso.